E se você está fazendo isso, também pode ter certeza absoluta, eu te falo com total autoridade, que você vai ver o Senhor fazendo na sua vida, o Senhor provendo na sua vida. Se você obedecer, se você tem fé, se você esperar e não deixar com que o seu emocional fale mais alto, você vai ver o Senhor cuidando de você de uma forma sobrenatural. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que bom ter você por aqui. Hoje nós vamos falar sobre estabilidade emocional. O que a Bíblia nos direciona a respeito disso? Esse é um assunto muito polêmico ultimamente, né? Polêmico e muito falado também sobre o quanto as emoções, elas interferem no nosso espiritual. O quanto as emoções, elas fazem com que pessoas desistam das suas vidas, desistam do seu propósito, desistam de tudo. Então é muito importante nós cuidarmos do nosso espiritual para estarmos sempre no controle do nosso emocional. Aqui em Romanos, versículo 29, fala assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Nós devemos ser e fomos criados à imagem de Jesus. Mas é muito difícil nós sermos como Jesus, sermos santos como Ele, sermos pacientes como Ele, né? Darmos a outra face como Ele. Eu acho que nem quando Cristo vier nos buscar, nós seremos tão santos quanto Ele. É totalmente impossível. Mas isso não significa que você não possa tentar todos os dias, que você não possa seguir os exemplos de Jesus para que você seja uma pessoa melhor, um cristão melhor, para que você viva na paz que Jesus nos prometeu aqui na terra. E aqui em Colossenses 1:29 eu também quero ler com vocês, que fala assim: e para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Aqui fala a respeito de nós não podemos viver pelos nossos sentimentos e sermos espiritualmente maduros. O Senhor pede para que nós cuidamos dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para que nós não tomamos decisões erradas. Até porque as nossas emoções, elas mudam diariamente. Quantas vezes você pensou em comprar algo que às vezes você não precisava ou que você não tinha nem condições de pagar? E aí você compra naquele frenesi, né? naquela emoção forte que você está sentindo no momento, e depois você se arrepende, depois você vê que não precisava daquilo, porque as nossas emoções, elas agem dessa forma, elas fazem com que você tome decisões precipitadas, e não é isso que o Senhor quer para nós. Ele quer que nós sejamos maduros. Paulo fala lá em Colossenses 28, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. A palavra, ela vem de encontro ao homem para ela poder educar não só o nosso espiritual, mas também o nosso emocional, para que nós sejamos perfeitos em Cristo. Jéssica, mas não existe ninguém perfeito. Não significa que nós seremos perfeitos, mas significa que todos os dias nós teremos que lutar contra a nossa carne, contra as nossas emoções, para que nós sejamos maduros espiritualmente. E as nossas emoções, elas mudam diariamente e até mesmo de hora em hora. Quantas vezes nós acordamos super bem, sorrindo, pulando, cantando, vai passando o decorrer do dia, parece que algo acontece, às vezes você nem recebeu uma notícia ruim, às vezes nem aconteceu algo ruim, mas de repente as suas emoções começam a mudar. De feliz você começa a ficar triste, às vezes de feliz você começa a ficar ansioso e você às vezes nem sabe por quê. São coisas que às vezes aconteceram 2 dias antes, uma semana antes, ou até mesmo quando você era pequeno, quando você era pequena. Eu já contei aqui do meu testemunho que fui abusada quando eu era criança, e isso fez com que depois de grande eu tomasse algumas decisões erradas em relacionamentos, porque eu achava que era aquilo que eu merecia, eu achava que era aquilo que eu necessitava. E quantas vezes eu vi amor onde não tinha, onde era realmente um abuso, onde era realmente uma falta de amor, e eu via amor ali porque era o que eu tinha passado. E quantas vezes algo que você passou na sua vida estão interferindo nas suas emoções nos dias de hoje. E se você obedecer a Deus, se você todos os dias tiver essa constância, essa força de realmente ser perfeito em Cristo, Ele vai te abençoar. Não precisa você ficar ansioso, ansiosa. Jéssica, mas às vezes vem a emoção da tristeza, vem a emoção do medo e eu não consigo controlar. Quando nós não conseguimos controlar as nossas emoções, é porque nós não estamos maduros espiritualmente. E o como estar maduro espiritualmente para controlar as nossas emoções? É o que Paulo fala aqui. O que Paulo está fazendo aqui com as pessoas?
ensinando, pregando a palavra, falando de Cristo e trazendo isso para o nosso dia a dia, o que nós devemos fazer? Ler a palavra, estar orando incansavelmente, a todo momento, quando a sua emoção, quando o seu emocional quiser gritar mais alto que o seu espiritual, você ir lá, você dobrar o seu joelho, você fechar os seus olhos e você clamar a Cristo e você orar e você lutar contra isso. Quantas vezes nós deixamos que as emoções façam com que nós tomamos decisões erradas, com que nós compramos o que não deveríamos, nos enfiamos num relacionamento que não era para se enfiar, às vezes colhemos ali uma amizade que não era pra gente colher, ou às vezes entramos numa rodinha ali de amigos e falamos de coisas que não era para nós falarmos. E a palavra fala que nós devemos ser como Cristo Jesus. E como ele era? Ele era manso de coração, ele era paciente. Jesus não brigava, com as pessoas, ele dava a outra face. Ele esperava. Quantas vezes nós não conseguimos esperar? Jesus fala que vai nos dar alguma coisa, Deus fala que vai fazer alguma coisa e nós não esperamos. Eu falei aqui essa semana de um testemunho que eu tive a respeito da mistura, que eu precisava comprar, fazer mercado. E aí eu pensei, eu vou ter que ir no mercado, eu vou ter que passar o cartão de crédito. E eu fiquei com aquilo na cabeça o tempo todo. Eu deixei que a minha emoção trazesse até o meu coração ansiedade, medo, tristeza, porque eu não tinha o valor ali para pagar. E eu comecei a me sentir oprimida. Comecei a deixar com que a emoção gritasse. Mas ao mesmo tempo que eu fiz, eu fui orar. Eu entrei aqui dentro do meu estúdio, eu comecei a orar, eu comecei a clamar, eu falei, Senhor, tira essa tristeza de mim, tira essa ansiedade de mim. Eu sei que eu tô precisando, eu sei que eu preciso comprar, eu sei que eu preciso fazer, mas eu sei que o Senhor vai prover, eu sei que o Senhor vai fazer algo, sabe? Eu comecei a preparar, a amadurecer o meu coração para ele entender que a minha emoção, ela não iria vencer. Que eu creio num Deus que é poderoso, que pode fazer muito mais. Que às vezes, mesmo que as circunstâncias pareçam totalmente impossíveis, o meu Deus é poderoso para fazer. E a sua emoção, o seu sentimento, ele não sabe disso. A sua emoção, o seu sentimento, ele vive pelo presente, pelo momento em que você está passando. Enquanto o seu espiritual, ele sabe que Deus é maior, que Deus vai fazer, que Deus vai suprir, que Deus vai prover. Então, quando você amadurece o seu espiritual e faz com que ele seja mais forte do que o seu emocional, você consegue viver pela fé. O que é a fé? É você viver pelas coisas que você não vê, mas que você acredita, que você tem fé que vai acontecer. E hoje eu desafio você, eu encorajo você a viver pela fé e não agir pelas suas emoções. Jéssica, mas eu tô passando por um problema que se eu não resolver agora, se eu não resolver hoje, vai ficar impossível, não vai ter mais jeito. Então eu vou falar uma coisa pra você. Eu conheço o Deus do impossível. Eu conheço um Deus que quando não tem mais jeito, é aí que ele age. Eu conheço um Deus que trabalha de uma forma que homem nenhum trabalha. E é ele que eu quero te apresentar hoje. E se você já conhece, você já teve experiências na sua vida de ver a grandeza que ele tem. E você ainda tem deixado que as suas emoções governem a sua vida. Que as suas emoções façam você viver pelo presente, viver pelo agora. E não viver pela palavra, não viver por aquilo que Cristo pode fazer na sua vida. Controle o seu emocional, controle as suas emoções, seja como Cristo. Quantas vezes nós queremos ouvir apenas palavras de consolo, palavras de prosperidade, palavras de milagres? É legal, é gostoso, mas às vezes isso mexe mais com as nossas emoções do que o nosso espiritual. Tem momentos que você vai ter que ouvir palavras duras, palavras de ensinamento, palavras de paciência, palavras de sofrimento, e isso vai amadurecer o seu espiritual. Às vezes você tá triste, tá com o seu emocional abalado e você tá ouvindo música romântica, música que te deixa para baixo, ouvindo palavras e pregações também que te deixam para baixo, ouvindo pessoas que te deixam para baixo, e isso vai matando ainda mais o seu espiritual e deixando com que as suas emoções tomem conta da sua vida, tomem conta do seu dia a dia, e é onde você começa a tomar decisões erradas, é onde você começa a não ver mais Deus nas coisas. Sabe, nas pequenas coisas onde nós vemos o agir de Deus, você começa a achar que é coincidência, você começa a achar que é sorte, aí você começa a desacreditar daquilo que Deus pode fazer na sua vida.
A palavra ela tem que entrar na sua vida para transformar, não é o que você quer, é o que você precisa. Seria muito fácil todos os dias eu chegar aqui e falar para vocês palavras de prosperidade, palavras de milagre. Ah, você está passando por isso, mas amanhã a sua vida vai melhorar. Olha, faz 10 orações assim que a sua vida vai mudar. Faz assim, assim, assim. Não existe um segredo, não existe um código, não existe uma chave secreta. O que existe é o ensinamento da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos fala? Sedes como Jesus Cristo. E como Jesus Cristo era. Siga o ensinamento dele. Seja como Jesus. Cuide do seu espiritual. Não deixe que as suas emoções afetem as suas decisões, afetem o seu dia a dia. Porque quando nós estamos com as nossas emoções abaladas, ela não afeta apenas o nosso espiritual. Ela não afeta apenas a nossa vida com Deus. Ela afeta a nossa vida com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos pais, no nosso trabalho, com as pessoas ao redor, né? Na escola, em todo lugar que você vai. Se você não estiver bem emocionalmente, você acaba ferindo pessoas. Eu sempre li uma frase, eu gosto muito dela, que são: pessoas feridas ferem pessoas e pessoas curadas curam pessoas. Então, se você estiver ferida emocionalmente, não tem nem como você se relacionar com alguém. Você precisa amadurecer o seu espiritual. E enquanto as nossas circunstâncias nos controlarem, enquanto o nosso sentimental nos controlar, o diabo sempre terá poder sobre a sua vida, sobre a minha vida. Pois assim ele poderá mexer com o seu emocional, porque ele sabe exatamente os botões que ele tem que apertar e o momento que ele tem que apertar para desestruturar a sua vida, para desestruturar o seu emocional. Você já percebeu que às vezes você está super bem, você está orando, está clamando, está com a sua vida com Cristo, né? O seu financeiro está bem, a sua família está bem, está tudo bem. Mas nós temos o nosso ponto fraco. A nossa carne, ela tem os seus pontos fracos. E o diabo, ele sabe certinho onde mexer. E aí ele vai lá e mexe naquilo que te desestrutura. Se é o financeiro, ele vai lá e quebra um carro, né? Acontece uma emergência aqui, uma ali. Aí às vezes aquele dinheirinho que você estava preparando para viajar, para fazer alguma coisa para sua família, você vai lá e tem que usar para algo que você não estava preparado. Ou às vezes acontece algo que você nem tinha um dinheiro reservado, né? Nem estava se programando, nem tinha um fundo de emergência. E aí você pensa: e agora o que eu vou fazer? Aí o que acontece? Quando você deixa a sua emoção falar mais alto, você começa a ficar triste, cabisbaixo. Seus dias já não tem mais graça, você não vê mais solução, você não acredita que Deus vai mudar, você não acredita que tem jeito. E aí você vai deixando com que o seu emocional se abale, fique instabilizado. E aí quando você percebe, você já desistiu de tudo. Quando você percebe, você já não crê mais em Deus. E é por isso que nós precisamos todos os dias amadurecer o nosso espiritual. É por isso que nós precisamos todos os dias falar com Deus. É por isso que nós precisamos todos os dias ler a palavra. Ah, Jéssica, mas eu já vou nos cultos de domingo. Eu já escuto a palavra, eu canto. Você só come de domingo? Você só respira de domingo? Você só bebe água de domingo? Você só toma banho de domingo? Eu creio que se você só respirasse de domingo, você morreria. E assim é com Deus. Se você só ouvir a palavra uma vez por semana, só louvar uma vez por semana, só estar em comunhão na igreja uma vez por semana, a sua vida espiritual ela vai morrer. Ela não vai aguentar. E aí você não vai estar preparado para suportar os dias difíceis. Você não vai estar preparado quando o diabo apertar o botãozinho na sua vida para te desestabilizar. Você não vai estar preparado quando algo que você não esperava acontecer. Então, assim como nós precisamos comer todos os dias, nós precisamos ler a palavra todos os dias para alimentar o nosso espiritual, para alimentar a nossa alma. Quantas doenças, câncer nós vemos hoje em dia, que elas são geradas pelo emocional. Eu mesmo, quando eu tive a suspeita do câncer do útero, a primeira coisa que a médica me falou: Jéssica, isso é relativo de todo o estresse que você passou, do casamento que você passou. Isso é emocional. É constatado que é emocional. Doenças do coração são emocionais. Então, olha só como um emocional abalado, como uma instabilidade emocional, ele pode gerar grandes consequências na vida de uma pessoa, se ela não tiver estruturada, se ela não tiver fortificada com Deus ou na palavra de Deus. Não é sábio fazer as coisas por medo ou por impulso.
Não viva por impulso, pare de viver essa sua vida pelas emoções, sabe? Às vezes você toma tantas decisões pela emoção e depois você fica se mastigando, você fica se murmurando. Ai, por que eu fiz isso? Toda vez eu tomo a mesma decisão, toda vez eu faço isso. Ai, eu sou burro, eu sou burra, eu sou isso, eu sou aquilo. Em vez de você ficar se martirizando toda vez que você age por impulso, toda vez que você age pelas suas emoções, porque você não começa a tratar isso. Quando nós temos uma doença, quando nós estamos doentes, quando nós temos um resfriado, alguma coisa, o que a gente faz? Quando você está doente, você sente e fica esperando passar? Não. Ou você vai no médico, ou você toma um remédio, você trata. E assim é o nosso emocional. Se hoje você está se sentindo mal, você está sentindo que você não tem forças, você está sentindo que você está agindo por medo, está agindo por impulso, se você está se sentindo assim, vai se tratar. E qual é o remédio? O Espírito Santo. Jesus Cristo, a palavra, a oração. Esse é o melhor remédio. Quantos e quantos anos eu vivi agindo por impulso? É por isso que eu falo essa palavra com total autoridade, com total propriedade, porque por muitos anos eu vivi por impulso. Endividada, quantas vezes eu olhava alguma coisa e falava, nossa, tá na promoção, né? Porque os vendedores, eles já são feitos para isso, né, gente? Eu também sou autônoma, mas tenho que vender, né, o meu trabalho. E eu sei como é. Às vezes a gente vê uma promoção, a gente entra ali na loja e o vendedor tem uma lábia assim, que mesmo que você não precise daquilo, você acaba comprando. A internet, já tem muito tempo que eu evito muito, sabe? De ficar entrando em sites de compra. Eu até desinstalei do meu celular. Isso é algo também muito importante. Se tem algo na sua vida, nós já falamos várias vezes aqui nos vídeos anteriores, se tem algo na sua vida que está acima de Deus, que você não consegue ficar sem, que é um vício, porque vício não é só cigarro, vício não é só bebida, vício é tudo aquilo que você não consegue ficar sem nem um dia. Ah, Jéssica, eu não consigo ficar sem comprar alguma coisinha, todo dia eu tô entrando ali, todo dia eu não tenho nem cartão de crédito mais, eu não tenho nem financeiro mais, mas todo dia eu tenho que entrar ali, encher as coisas no carrinho e quando eu não consigo comprar, eu fico frustrado, eu fico frustrada, eu fico doente, eu fico mal porque eu quero, mesmo que eu não precise, eu quero. E isso é uma doença emocional. Então o Senhor fala pra você hoje, se cure, se trate, porque o que o Senhor quer para nós é uma vida de paz, é uma vida curada, restaurada, é uma vida em que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Jesus Cristo não se importava com isso. Nós vemos que ele era dono do ouro e da prata, mas nós não vemos aqui Jesus andando com corretona de ouro, com Rolex, com limousine, não. Ele era simples, ele era humilde, ele sabia o que ele tinha, ele sabia quem ele era. E às vezes você está tentando provar para as pessoas que você é alguém que você já sabe que é, que Jesus já sabe que você é. Para que você fica tentando provar algo? Ah, eu preciso estar bem arrumado, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Não, você precisa ser imagem e semelhança de Cristo. E o que Ele quer para sua vida é que você seja curado, que você seja restaurado, que você tenha esse emocional liberto, que você não vive mais à mercê das suas emoções, dos seus sentimentos. Ai, aquela pessoa vive me machucando, vive me desprezando, mas eu preciso dela. Eu preciso que ela esteja na minha vida. Uma dependência emocional que te machuca, que te massacra, que te humilha, mas você acha que você precisa. Isso é um emocional instável, instabilidade emocional. Você não está vivendo pelo espiritual. E quando nós começamos a viver pelo espiritual, meu querido, minha querida, é outra vida. A vida com Deus, ela é diferente. Ela é totalmente diferente. O que difere uma pessoa do mundo para o crente? Uma pessoa do mundo que às vezes é rica, tem dinheiro, tem tudo mais e não vive feliz, para uma pessoa que é crente, às vezes está passando por alguma dificuldade, mas tem um sorriso no rosto, de verdade. Tem paz no coração, deita sua cabeça no travesseiro e consegue viver feliz. Qual é a diferença dos dois? Primeiramente é Jesus, que preenche o vazio, que aquele que às vezes que aquele que está no mundo não tem. É a primeira coisa de tudo. Segundo, é que essas pessoas, elas vivem pelo emocional. Elas vivem pelo sentimento. Se elas postarem um vídeo e não tiver curtida, a pessoa já se mata, quer se matar. Entra numa depressão, porque não teve curtida, porque alguém deixou de seguir, porque olha isso, como as pessoas estão vivendo, por causa de um emocional abalado, por viver por impulso, por viver por sentimento. Agora, nós que estamos verdadeiramente em Cristo, não estou falando da pessoa que frequenta a igreja. Ser frequentador de uma igreja é uma coisa, você viver para Jesus Cristo é outra.
você ser imagem e semelhança de Cristo é outra coisa totalmente diferente. E quando você consegue viver assim, não é qualquer coisa que te abala. Não é qualquer coisa que te desestrutura. Claro que nós temos os nossos dias difíceis, eu falo isso porque eu tenho. Eu leio a palavra, eu busco, eu clamo, eu choro, eu oro, mas eu tenho os meus dias em que o emocional ele quer vencer. Ele vem de uma maneira, sabe? Tá vendo? A conta tá chegando e você não tem dinheiro. Essa semana você não teve cliente, sabe? O diabo ele fica aqui, ó, no seu ouvido, porque ele sabe o botãozinho de apertar para te desestruturar. E ele vai ficar no seu ouvido, tá vendo? Você não tem dinheiro hoje, tá vendo? Seu marido demorou para chegar em casa, tá vendo? A sua esposa tá conversando com um fulano meio estranho. Ele vai soltar no seu ouvido algumas coisas. E se você não estiver bem espiritualmente, o seu emocional ele vai gritar. O seu sentimento ele vai gritar. O sentimento de ciúmes, o sentimento de raiva, o sentimento de tristeza, de ansiedade, ele vai gritar mais alto. É claro que o cristão ele pode ter ali o seu dia, ou os seus minutos, ou os seus momentos, né? Às vezes de tristeza, às vezes de medo, de preocupação, mas não significa que a vida dele seja assim. Eu sempre costumo falar por aqui, não é uma vida ruim, é só uma fase ruim. É só um dia ruim. E esse é o diferencial do cristão, da pessoa que ela está firmada em Deus. Da pessoa que ela procura todos os dias alimentar a sua alma, alimentar o seu espírito e não deixar com que os sentimentos tomem conta do seu dia a dia. E como eu falei, eu desafio você a viver pela fé, a não viver mais pelos seus sentimentos, a não viver mais pelo seu emocional. Quantas vezes, essa semana, vou contar mais um testemunho bem rapidinho pra vocês. Essa semana mesmo, semana passada na verdade, eu vou fazer uma viagem da Nuance Pigments, agora dia 5 de maio, eu fui convidada para conhecer a fábrica. E eu estou fazendo até uma vaquinha online para me ajudar a custear essa viagem que vai ser de extrema importância na minha vida profissional. E graças a Deus nós já estamos arrecadando o valor dessa viagem. Mas eu estava pensando, né, na roupa, nos acessórios, na sandália que eu ia usar. E eu vou falar para vocês que eu coloquei no carrinho, no site de compras, né, e deixei ali. E por algumas vezes eu entrei, coloquei até os dados do cartão de crédito e fechava. E Deus falou na minha vida, espera. E a ansiedade, vai lá, compra. A ansiedade, vai lá, compra. O sentimento, vai lá, compra, você precisa. E Deus falando pra mim, espera, tenha calma. Porque quem vive obedecendo a Deus, quem vive pela fé, quem espera pelo Senhor, Ele abençoa. E aí Deus falando pra mim, espera, tenha fé, tenha calma. E a ansiedade, o sentimento, compra. É como se ficasse aquelas duas pessoinhas aqui, né, no ouvido. Uma falando espera, a outra falando compra. Igual aqueles desenhos animados, é bem assim mesmo. E aí eu esperei, eu simplesmente esperei. E sabe o que aconteceu? Eu ganhei aquele carrinho que eu tinha colocado ali no site de compras. Eu ganhei o acessório, eu ganhei a bolsa, eu ganhei a sandália. Eu ganhei. Eu não precisei usar o meu cartão de crédito. Eu não precisei me endividar. Eu não precisei fazer uma compra que talvez eu não teria condições de pagar depois pela ansiedade, pelo sentimento. Se eu tivesse deixado o sentimento vencer, eu teria me endividado. E talvez por algo que eu nem precisasse tanto assim. Foi um luxo que Papai do Céu me deu. Porque eu tenho bolsa, eu tenho roupa, que eu já usei, que eu já tirei foto, né? Mas eu queria uma roupinha nova, eu queria uma bolsa nova, né? Eu queria um acessório novo. E ali o Senhor me presenteou pela obediência. Por eu estar constantemente buscando amadurecer o meu espiritual. Ele tem visto. Não adianta eu chegar aqui e falar pra vocês, eu tô orando, eu tô buscando, eu tô clamando, só falar. E no meu dia a dia eu não fazer nada disso. Porque eu não tô enganando, eu não tô enganando a Cristo, eu tô enganando só vocês, mas Deus ele conhece meu coração. E aí na hora de abençoar, eu não sou abençoada, porque eu não tô fazendo o que eu deveria fazer. Mas Ele conhece o meu coração, Ele sabe o que eu tô fazendo, Ele sabe que eu tenho clamado, Ele sabe que eu tenho tentado amadurecer ao máximo o meu espiritual para ser imagem e semelhança de Cristo. Claro que nós não seremos perfeitos, mas Ele tá vendo que eu tô tentando. E se você está fazendo isso, também pode ter certeza absoluta, eu te falo com total autoridade, que você vai ver o Senhor fazendo na sua vida, o Senhor provendo na sua vida.
Se você obedecer, se você tem fé, se você esperar e não deixar com que o seu emocional fale mais alto, você vai ver o Senhor cuidando de você de uma forma sobrenatural. Pode ver que isso era uma compra que eu nem precisava tanto assim, era um luxo, era algo que o meu coração desejava. Paizinho, eu quero. E pela minha obediência, pela minha espera, Ele foi lá e proveu na minha vida. E assim Ele quer fazer na sua vida. Mas primeiro, você precisa tratar o seu emocional, você precisa amadurecer o seu espiritual, para que as suas emoções não governem a sua vida. E como as emoções governam a sua vida? O diabo ele usa as suas emoções para tentar te governar, para tentar te tirar dos caminhos do Senhor, para acabar com a sua vida, para acabar com o seu casamento, para acabar com o seu negócio, para acabar com a sua paz. Ele usa as suas emoções. Sabe, às vezes quando você passa o dia e fala assim, nossa, eu tava tão feliz e de repente eu fiquei triste? É o diabo aqui, ó, soprando no seu ouvido. Não deixe ele vencer. Não deixe ele vencer. Porque para lutar por nós temos o maior. O leão da tribo de Judá, o dono do ouro e da prata. Olha só, quem está lutando por você? Por que você está temendo? Porque você está deixando que as suas emoções te governem. Então, a partir de hoje, comece a amadurecer o seu espiritual para não deixar que o seu emocional governe a sua vida. Amém? Que palavra maravilhosa. Essa palavra hoje ministrou no meu coração assim como uma flecha no centro do meu coração. E eu creio que o Senhor falou poderosamente para você que precisava ouvir essa palavra. Se você parou aqui nesse vídeo e ouviu até o final, eu tenho certeza absoluta que o Senhor queria falar contigo. Então, a partir de hoje, creia no Deus que você serve. Não deixe mais que as suas emoções governem a sua vida. Não deixe mais que os seus sentimentos tomem as decisões por você. Espera, não tome decisões em cima dos seus sentimentos. Quando sentir algo de fazer algo, quando sentir vontade de fazer algo, de comprar algo, de tomar uma decisão, de entrar num relacionamento, de entrar em uma amizade, respira, calma, espere. Horas, dias, meses, espere o quanto o Senhor falar que é para você esperar. Mas não tome decisões precipitadas. Tome decisões guiadas pelo Espírito Santo. Tome decisões guiadas por Deus. Não tome decisões guiadas pelas suas emoções, para que depois você não se arrependa. Porque o Senhor, Ele não fica chateado ou queira te castigar porque você tomou uma decisão errada. Não, Ele vai depois te perdoar. E Ele vai depois te abençoar, mas existem as consequências. E as consequências nós precisamos passar, porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E Ele não quer que você colha coisas ruins. Então hoje Ele fala para você, comece a amadurecer o seu emocional. Orar mais, clamar mais, louvar mais, pedir para Deus guiar as suas decisões, para que você não venha colher consequências erradas. Glória a Deus por essa palavra. Eu declaro que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que Ele governe a sua vida, que você tenha discernimento para esperar no Senhor, para que Ele venha fazer o melhor na sua vida, para que Ele venha colocar tudo no lugar, colocar tudo em ordem como tem que ser, e que você não deixe mais que as suas emoções governem a sua vida. Amém? E não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com pelo menos 2 pessoas que precisam ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra e o Senhor vai te usar para ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Fique com Deus e até a próxima.